Gente, hoje o Grêmio conseguiu empatar com o Juventude num jogo bem mais ou menos. Então, bora lá. Cara, o Grêmio veio com o Everton, Fabian Balbuena, o primeiro zagueiro, e IVR como segundo zagueiro. Já na lateral esquerda veio Marlon, João Pedro. Já de volância veio Dodi e Arthur. De meio armador veio o William. Já na ponta esquerda veio um TT e na ponta direita veio o Pavon. E, cara, na minha opinião, o melhor jogador da partida, os melhores foram o William e o Arthur. Porque se vocês forem pegar para ver os melhores momentos, ou se vocês pegaram para ver o jogo, não sei se vocês perceberam que só foi esses dois sair que o time já começou a dar uma desandada. Até os caras da Globo, da Globo não, da Premier chegaram a comentar isso. Então, pra vocês verem como o Grêmio depende desses dois jogadores pro time conseguir andar no meio de campo. Então, bora lá comentar sobre o jogo. Cara, o primeiro ataque do jogo foi o seguinte: o Marlon vai avançando para o Marlon vai avançando pela lateral. Ele toca pro William, que com todo o seu recurso e categoria, um jogador com 11 anos de Europa, que é muito bom, muito habilidoso, tem muito recurso. Ele dá de letra, mete uma bola em profundidade pro Pavon, que cruza para dentro da área pro Carlos Vinícius, que cabeceia nas mãos do goleiro e o ataque foi todo desperdiçado. Já nos 10 minutos de jogo foi o seguinte: o Arthur dá uma bola em profundidade pro João Pedro, que vai carregando a bola, mesmo com a pressão da marcação, ele consegue meter um passe rasteiro para dentro da área, só que o Carlos Vinícius não consegue chegar por causa que ele tinha dois jogadores na pressão da marcação, mas ele tentou, ele teve vontade, ele tentou ir, então tá tudo certo. Mas o jogador do Juventude desvia essa bola para dentro não, para quase dentro da meia-lua. O Dodge bate de longe e, cara, o Dodge bate de longe, rasteiro, forte, e o Jandrei espalma porque a bola foi no canto. E, cara, é o seguinte: se vocês sabiam que o gol que o Dodge fez, salvo engano, o primeiro ou o segundo dele, porque lá quando o Grêmio foi eliminado pelo CSA, só que no primeiro jogo, não me lembro se o Dodge fez um ou dois gols, mas um dos gols dele que ele fez, ele bateu praticamente quase da mesma distância, só que ele bateu alto e forte, e ele conseguiu fazer o gol. E o Dodge estava na mesma situação que ele fez, ele bateu rasteiro e forte. Se ele tivesse fazido aquela mesma coisa que ele fez no primeiro gol dele pelo Grêmio, na minha opinião, daria muito certo. Até porque o Jandrei não é tão alto. E uma bola alta no Jandrei e forte também, eu acho que daria muito certo. Então, bora pro próximo lance. Cara, o próximo lance do jogo foi o seguinte. Cara, agora eu tenho que falar do João Pedro. João Pedro que é o seguinte, cara. O João Pedro que, na minha opinião, tem um dos melhores físicos do time do Grêmio. E se ele não tivesse essa questão de ficar lesionado toda hora e a questão das doenças que ele tem também, que já impediu ele de jogar vários jogos pelo Grêmio, de ficar vários jogos fora no Grêmio, ele seria um baita, mas baita lateral, se pá, até pra convocação da seleção. Porque o cara tem um ótimo físico, o cara sabe correr e o cara sabe cruzar rasteiro. Isso é o que falta, e defensivamente ele é bom também. E ofensivamente também. Então é isso que falta para muitos laterais da seleção brasileira. Quer dizer, para muitos não. Para todos os laterais da seleção brasileira. Porque hoje em dia no Brasil não tem um lateral que deu certo na seleção depois de 2000 da Copa do Mundo de 2010. Depois a gente não achou mais nenhum desse. Tirando o Marcelo, né? Mas o Marcelo na seleção brasileira não foi grandes coisas. O Marcelo foi mais grandes. Só foi grandes coisas, mais grandes coisas não. Só foi grandes coisas quando jogou por clubes de fora do Brasil. E, cara, o João Pedro tem aquela característica das jogadas que ele faz. Ele faz 2 ou 1 com um zagueiro, um meio campo, eu não me lembro. Mas com um desses jogadores, sempre ele faz um 2-1. Ele consegue fazer esse 2-1. Tem a pressão da marcação. E se não tiver, ele dispara pra longe pra meter um cruzamento pra dentro da área. Ou ele entra dentro da área e cruza a bola pro meio da área e alguém tá lá pra fazer o gol. Que o certo seria Carlos Vinícius. Só que hoje o problema foi o seguinte: hoje o problema é ninguém tava acertando o cruzamento dentro da área pro Carlos Vinícius. Porque eu percebi uma coisa: o Grêmio toda hora tava triangulando a bola, o Grêmio tava passando a bola pra tentar meter dentro da área. Só uma vez que eles tentaram meter
o gol de fora da área, que foi no caso do Dodge, que não deu muito certo. Cara, já nos 36 minutos do primeiro tempo, o William vai carregando a bola em direção ao ataque, ele vai disparando. Só que teve uma hora que ele para pra observar se tinha opção de passe, pra ele passar rápido pra continuar a jogada. Só que nenhum jogador tava com uma opção. E daí ele viu o TT entrando dentro da área. O TT meio que fez um facão na hora de entrar dentro da área. E o TT, baixinho do jeito que é, ele fez um gol de cabeça. Mas a bola raspou na cabeça dele. E é incrível como um jogador do tamanho do TT conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele tem muito erro aéreo da zaga da Juventude. E agora, cara, na minha opinião, o TT calou a boca de muitos torcedores. Porque agora, cara, o TT chegou a 2 gols no Grêmio em 4 ou 5 partidas, salvo engano. Que são números até que bons por um ponta, porque a função do ponta mesmo não é fazer gol, é dar assistência, que o TT vem dando também. Então, cara, o TT calou a boca de muitos torcedores do Grêmio, que diziam que ele merecia pegar banco. Ai, depois, cara, teve um erro de defesa dos jogadores do Grêmio na lateral esquerda, que foi o seguinte: o Grêmio deixou um buraco pro jogador do Juventude conseguir entrar na área. Consegui avançar, o Grêmio deixou esse buraco, o jogador foi carregando do jeito que quis, como que quis, sem pressão nenhuma da marcação do Balbuena, nem do VR, nem de ninguém. Os jogadores deixaram ele avançar livre, sem marcação nenhuma, com total espaço, sem pressão de marcação, nada. Os jogadores deixaram esse buraco para ele avançar, ele avançou e obviamente não desperdiçou, ele bateu sem ângulo e fez um baita golaço. Cara, um dos maiores problemas do Grêmio hoje em dia é o sistema defensivo e o meio de campo. Que, cara, teve o tempo que a gente já teve Gemerson na zaga, Gemerson na zaga. E uma coisa, meu Deus, uma coisa ridícula tu ter Gemerson na zaga, que já não tinha um bom desempenho no Atlético Mineiro. Era banco em todo time que jogava e o Grêmio ainda contratou esse cara. E, cara, outra notícia também que eu tenho pra trazer do Grêmio pra vocês, que o Grêmio tá que o Grêmio tá rescindindo o contrato com o Edenilson. E se o Grêmio rescindir esse contrato com o Edenilson, o Botafogo vai negociar com o Edenilson pra contratação. O Edenilson, na verdade, não é por conta do clube, não é porque o clube quis rescindir com ele. Na verdade, era porque o Edenilson mesmo pediu pro Luiz Castro, disse o Luiz Castro na entrevista do pós-jogo contra o Juventude, que o Edenilson pediu pra sair. Daí, se ele pediu pra sair, a gente não pode fazer nada, né? Até porque, pelo Grêmio, ele não teve desempenhos tão bons assim pra um volante. O Edenilson não é um volante que marca, o Edenilson não é um volante que cruza, e daí não dá, cara. E daí tem gente dizendo que o Edenilson só não tá desempenhando tão bem assim no Grêmio por causa que o Grêmio não tá... Por causa que os técnicos do Grêmio que ele passou, nessa passagem dele pelo Grêmio, não estão colocando ele na posição certa. Mas, cara, qual que é a posição certa dele? O Edenilson já jogou em várias posições pelo Grêmio. O Edenilson já jogou de lateral esquerdo, o Edenilson já jogou de volante, o Edenilson já jogou de meio armador. Qual que é a posição certa dele, então? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e tchau!